Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guia, eu faço parte do núcleo artístico da cidade de São José dos Campos. Sou uma artista do canto, da performance, de algumas coisas mais. E estou aqui hoje através do PROAC Expresso Direto, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. Estamos aí nessa união para falar um pouco sobre a oficina de produção e construção de performances no enfrentamento às opressões. Justo num ano muito atípico, né? Mas é isso. Nessa oficina vai ser, na verdade, um bate-papo, um diálogo sobre como a gente consegue construir e produzir qualquer coisa que a gente acredite, sabe? Porque eu acredito que todos nós estamos performando por aí, né? Cada um à sua maneira. E isso já, por si só, é arte. Mas como que a gente realiza isso para uma plateia ou para outras pessoas, independente da quantidade de plateia, independente se vai ter plateia. E vamos bater esse papo aí. E aí dentro disso também, na verdade, a gente vai falar sobre como construir isso, né? Então, tema, como se pesquisa o tema, por onde começa, depois vem as ideias, depois vem os contatos para que isso possam ser realizados, ou se você vai precisar de mais uma outra pessoa. Também tem as possibilidades que todas nós podemos reconhecer para fazer essa performance. Daqui para frente vai ser só beijinho na bochecha, porque precisamos e vamos falar sobre gênero, sobre sexualidade, sobre racismo, sobre homofobia, transfobia, capacitismo, sabe? Como que as suas performances estão lidando com esses temas, sabe? Por trás de tudo isso, história, sabe? É um processo gostoso, é a degustação do seu trabalho, assim. Depois vai ter uma live também pra trocar uma ideia e tirar umas dúvidas. Então, se quiser, fica à vontade. Se não gostar, manda por e-mail. E bora lá? Bora lá? Bora lá? Bom dia, gatinha Miss Bumbum. Bom dia. Bom dia, dona Furacão da CPI. Bom dia. Bom, meninas, antes de mais nada, eu queria falar sobre como eu cheguei até aqui para poder falar para vocês como que dá para fazer as coisas, como eu tenho feito, pelo menos, e tem funcionado. Já faz uns 5 anos que eu consigo sobreviver de arte e isso é muito massa, eu fico muito feliz por isso, porque é um país delicadíssimo. Obviamente com todas as interseccionalidades que me atravessam, mas isso me deixa feliz, porque no começo não era assim, hoje eu participo e também escrevo projetos culturais, que é o que me mantém viva hoje em dia. Caracas, meu! Nossa Senhora! Relaxa! Mas antes não era, eu vim cantando em casamentos, comecei a cantar com 16 anos, fui cantando em festas, fui cantando nesses lugares alternativos, né? E depois de um tempo, isso virava uma grana também, era massa, só que eu não podia, eu sentia que eu queria me expressar de outras formas também, né? Ter um processo de iluminação e outras coisas e isso não estava acontecendo. Porque não pode, né? Nesses locais você chega, faz sua apresentação e já era, beijo. E às vezes não tem nem uma batata frita nem nada pra gente. Eu me prostituía pra comer cheeseburger. E aí o YouTube me recomendou um vídeo da Maria Bethânia chamado Caderno de Poesias. E quando eu vi aquele vídeo eu fiquei muito feliz. Eu falei, tipo, é isso que eu quero fazer. Quero fazer um mix de várias artes. E aí fiz um curso de gestão cultural com uma pessoa incrível que é a Lucilene Dias, na Fundação Cultural. E eu fiz por pouco tempo até, porque era final de ano. E foi massa. Aquilo ali me despertou várias vontades, porque a partir daquilo eu fiquei pensando, caramba, eu consigo empregar as minhas ideias e receber por isso, e trabalhar, e ajudar outras pessoas também. Não ajudar, né, mas remunerar outras pessoas para ter uma equipe. Ou quando não tinha possibilidade de equipe, como é que eu ia fazer aquilo? Porque antes era assim, né, não tinha uma estrutura, não tinha às vezes um pagamento. No começo eu comecei me apresentando em saraus, coletivos de resistência, saí de um nicho cultural que era de agências e de outras coisas e fui para um outro rolê, assim. E ali tava todo mundo na luta mesmo, não tinha, muitas vezes não tinha grana, mas fui sendo vista, sabe? E isso foi muito massa. Eu acho que é isso, assim. Eu lembro que a minha primeira performance, assim, que eu considero performance, foi com a Brunville, é uma artista incrível daqui de São José dos Campos, primeira bailarina trans daqui da companhia de dança da Fundação Cultural. Depois pesquisem aí e é isso. Batam palmas. E foi num evento chamado Jardim da Babilônia, em Caçapava, que rolava um sarau, um evento incrível, promovido por artistas independentes de lá. E a gente performou uma música, eu cantei uma música na capela, e ela veio com a partitura corporal, e era uma música da época chamada da banda Mulamba, uma música PUTA. Puta,
É uma música incrível, muito forte, muito potente. Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria, por ser só mais uma guria, quando a noite vira dia, nem vai dar manchete. Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mete e insulta. Vai, filho da... Hoje eu não sei se eu cantaria ela por conta de outros atravessamentos, né? Mas naquela época, naquela vez, foi massa. E foi interessante perceber a reação das pessoas através daquilo, não só do canto, sabe? Quando tem a banda e tudo mais, as pessoas estão felizes ou estão bebendo, enfim. Quando tem alguma outra arte atravessada pelo canto, as pessoas sempre ficam mais tocadas. E depois sempre vem falar, né? Porque linka muito o movimento com o som e, enfim, é uma sinergia que rola ali. Então essa foi a primeira performance, depois disso foi acontecendo outras, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Obviamente depois de ter assistido Maria Bethânia no Caderno de Poesias e tudo mais, e vou ficar aqui gesticulando porque a mão é minha. Eu lembro que vou falar performances que me marcaram, né? Tem uma também que é com a Kika Medina, que é uma ativista daqui de São José, uma mulher travesti, uma pessoa sensacional, mãezona. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, embora. E eu canto uma música no colo dela, uma música chamada Mamãe Coragem, que é uma música interpretada pela Gal Costa. É uma performance muito forte e, como eu disse, é interessante ver como que as pessoas lidam com isso, sabe? Isso é um pouco, assim, do que eu venho fazendo. Fui me desenvolvendo, tentando me desenvolver dentro dos processos de matriz africana, me reconhecendo os meus ancestrais para isso, para que eu pudesse não somente apresentá-los para uma plateia que às vezes não procura essa informação, demoniza e tudo mais, e também honrá-los através disso, sabe? E não só os ancestrais, como as minhas ancestrais, né? As que antecederam. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, eu tive o privilégio de conviver com a minha bisavó e com a minha avó. E acho que é uma forma de honrá-las no palco, assim, sabe? Colocando uma potência. E me descobrindo de várias formas. Acho que é um pouco de cada coisa, assim. A gente é um pouco de cada coisa dos outros. Então acho que nesse processo de construção e produção de performances, você vai conhecendo as pessoas e parece que o universo atrai isso, sabe? As pessoas estão ali ao seu redor e querem dialogar e fazer com você, mesmo sem grana nenhuma. Mas depois, quando você conseguir, quando você lutar ali pra ter um cachê, você obviamente lembra da pessoa, chama a pessoa e faz uma coisa muito melhor. Que é o que aconteceu comigo com a Brum recentemente, né? No Festidança, nós fomos convidados de última hora, né? Fundação. E, enfim, foi incrível porque foi forte, foi diferente do que já andava sendo apresentado no festival, que já tem há muitos anos, entendeu? São duas corpas trans ali, não binárias, trazendo uma outra expressão do que a arte, assim. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Não que uma seja melhor do que a outra, mas são artes diferentes e às vezes isso não acontece. Em alguns festivais a gente sabe, né? O porquê disso, dessas construções, mas enfim, eu acho que é até algo que também pode ser criado para vir pra tela. É isso que eu penso. Como é que a gente consegue falar isso para vir pra tela? Eu vou deixar um trechinho de algumas performances aqui para vocês verem, entendeu? Quem quiser ver bem, quem não quiser vai no banheiro, bebe uma água, faz alguma coisa. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Vai ficar aqui, aí vocês vão vendo como foi, sabe? Então, algumas eu participei cantando, outras eu participei só estando, outras eu produzi também. Aí depois eu fui vendo que isso era um caminho, que era interessante. E fui bebendo, né, dessas pessoas e fazendo pesquisas e conversando com os meus amigos e deixando a ideia fluir. No começo é difícil, porque é isso, não tem remuneração, mas como que a gente consegue encontrar esse caminho, sabe? É isso que eu penso. Se na minha cidade há fomento para arte, para cultura, sabe? Se na minha cidade há editais, aqui em São José dos Campos há alguns editais de cultura que ajudam esses artistas. Poderia ser melhor? Sempre, né? Convenhamos. Mas já é interessante. Então, se há
vamos se apropriar disso, sabe? E há vários temas que a gente pode colocar aí, né? Podemos falar sobre o óbvio, que é homofobia, transfobia, racismo, violência contra a mulher, feminismo, né? Obviamente pensando e entendendo essas interseccionalidades, isso é muito importante. Eu acredito que dentro de qualquer processo de pesquisa sobre algum tema que você queira trazer, você pensar nisso, em qual local da sociedade eu estou, sabe? Se eu estou falando por, ou sabe, como que eu consigo trazer essa mensagem, se ela me atravessa, se ela não me atravessa, sabe? Se eu estou ecoando, ajudando a ecoar esse movimento, porque tem questão do lugar de fala, a gente precisa entender isso. E como que eu consigo representar isso, né? Porque se a gente reparar bem, tá todo mundo por aí performando, sabe? Algo, tá construindo algo, seja lá o que for. Como que aquilo vai pro palco, né? Como é que aquela performance pode ser vista por outras pessoas, com temas relevantes à sociedade, para que você consiga tocar aquela pessoa através do som, através da poesia, através da performance, né? Da iluminação. Eu fui tentando entender como é que eu conseguia fazer isso de uma forma... Ainda estou, né? Então, meu primeiro projeto depois do curso foi o Sarau Brasis, que é um sarau litero-musical, com 12 participantes, todos da comunidade LGBTQIA+. Os símbolos são o coração da identidade cultural, passando informações sobre todos os aspectos da vida. São retirados de todas as fontes para inspiração, sejam animados ou inanimados. Aparecem em todas as formas concebíveis, como figuras, metáforas, sons, gestos, personificações, mitos e lendas, ou representados através de rituais e costumes, contribuindo para a visão de mundo e proporcionando informações sobre o cosmos e nosso lugar nele. Os signos e símbolos governam o mundo, não as palavras e leis. Rindo, chorando, vibrando de entusiasmo ou sofrendo o impacto do terror, todos observavam as tragédias e comédias apresentadas naquele palco por aquelas pessoas. E ficou muito bonito. Depois daquilo ali eu falei, tipo, é isso que eu quero. E como que eu vou fazer isso pra mim agora, sabe? Como que eu vou fazer projeto com outras pessoas e fazer os meus projetos também. Então acho que reconhecer essas potências e saber trabalhar essas potências, entendeu? Como é que a gente faz isso? Através do tema, das possibilidades, das ideias, dos contatos, né? Então eu fui ligando sempre uma pessoa. Quando tinha um festival independente como o FIA, Feira de Integração de Artes aqui em São José, que acontece no Teatro Valmor Chagas, eu já me colocava ali na programação, sabe? Pra galera ir me conhecendo. Quando tinha sarau no Sesc aqui de São José, a mesma coisa, acho que era na quinta-feira. Também recitava alguma coisa. Então, aos poucos, também se fazer sendo vista, né? E apresentando aquilo que você quer. Então, isso é um pouco do que já aconteceu comigo, assim, dentro desse processo, né? Acredito que já deva ter acontecido com vocês também. E se não aconteceu, pode acontecer, sabe? É só saber como direcionar essas ideias, sabe? Teve uma performance que me marcou bastante, porque era esse momento de transição do proletariado de CLT para o proletariado da arte, que era uma performance que falava sobre ancestralidade no Teatro Municipal aqui de São José. E foi importante porque teve uma parceria com o Projeto Guri e um projeto da Nova Zelândia, se não me engano, chamado Move. É um projeto muito interessante, que promovia um intercâmbio. E vieram duas amigas, que hoje são amigas maravilhosas, Calusa Bandaleão, de Moçambique, e a Chisomo Timoto, do Malawi. E nós fizemos algumas apresentações aqui em São José, uma delas foi no Teatro Municipal e o tema foi ancestralidade. Sou de Nana, sou de Nana,
produzia aquela performance que era a união do Brasil com Moçambique, Malawi, sabe? Cada uma representando algumas canções do seu país. Aquilo era próximo do que eu já queria fazer, sabe? Então, depois de almejar, de sonhar, de fazer, se apresentar em saraus, fazer o curso de gestão cultural, essa foi a primeira performance grande, assim, de entrar no Teatro Municipal. E não que, o Teatro Municipal, sabe? Pode ser em qualquer outro local. Mas até então, pra mim, eu não tinha entrado no Municipal pra me apresentar, sabe? E falar de um tema interessante, né? Que é a ancestralidade. Pra uma cidade delicada, né? Que também tem as suas nuances aí. São José dos Campos, como qualquer outra cidade. Então, pra quem que é esse público que eu também quero falar, sabe? Não só fazer coisas polidas, que também é bonito, mas dá pra gente ousar um pouco mais. Então, acho que os primeiros passos, assim, é interessante saber se na sua cidade tem alguma fundação cultural, tem alguma secretaria de cultura. Entrar no site deles, saber se eles têm editais de cultura, que são editais, que são projetos de fomentos à cultura mesmo, que é disponibilizada uma verba X para execução de tal ação. Então, ou seja, um edital de artes visuais, um edital de audiovisual, ou um edital de música. E dentro de cada uma dessas categorias, você vai ler do que quer se tratar aquele edital, o que você tem que entregar para eles na troca desse financiamento, né? Então hoje eu tô aqui para falar para vocês como é que foi essa trajetória de um proletário da CLT, sabe? Que também não é uma coisa ruim, estou dizendo essa diferença. E que cantava esporadicamente em eventos culturais para agora ser proponente dos seus próprios projetos e entrar como proponente de direção em projetos com outras pessoas e em parcerias. Então a primeira coisa é lá, ver no site da prefeitura, saber se tem edital e qual edital está aberto e de quanto em quanto tempo abre esse edital. Não tem na minha cidade, então qual é a cidade próxima que tem? Às vezes da cidade próxima tem e você conhece alguém que mora lá. Então aí já começa um networking, né? Que a gente vai conhecendo mais artistas e conhecendo outras pessoas de outras cidades. Mesmo que ainda não trabalhe literalmente com arte, mas você conhece a Bruninha que mora na cidade tal e tira umas fotos, sabe? E lá na cidade dela tem edital de cultura. Então você pô, Bruna, você tá ligado desse babado? Vamos fazer juntas? O que você acha? Então você já vai fazendo os seus contatos para chegar lá, né? Então vocês já vão saber, na cidade de fulana tem, qual edital tá aberto, não tá, quando que abre, tal data, qual foi o último. É necessário que você leia todo aquele PDF para entender esse calendário também, principalmente para viver de uma renda de arte. É sempre muito difícil, óbvio, mas se você conseguir linkar isso com um calendário de quando sai um projeto ou não, sabe? Eu tô falando aqui de uma forma só de fomento à cultura, de editais, mas tem inúmeras possibilidades, né? Tem diversas outras instituições que abrem cadastramento de projetos culturais, como o SESC, como o SESI. No site Prosas tem muitas opções com vários temas. E o que é o site Prosas? É uma plataforma que só tem editais para tudo, né? Para fomento de tudo. E eu tô falando daqui do que eu bebo, né? Que são os editais da cultura daqui da cidade e às vezes do estado de São Paulo, que no caso é esse que está sendo financiado. Ou seja, você começou ali com os contatos, procurou saber da sua cidade, procurou saber das cidades vizinhas, já sabe mais ou menos o que quer fazer, só que aí você já conheceu a Bruninha, que na cidade dela tem o edital, então vocês vão mandar. Ou já sabe o calendário do edital, então já consegue se organizar. Porque nesse edital vai estar todas as informações e os anexos, os documentos que você precisa levantar para se candidatar àquilo. Como se fosse um concurso, sabe? É um concurso que você lê toda aquela parte, como que vai ser a prova, o que vai cair na prova e você vai estudar para fazer. Mais ou menos nessa vibe. E aí, gente, você entendendo isso, fazendo esses contatos, esse networking, já tem uma galera ali que você quer fazer, ou você quer fazer sozinho também, e decidiu como vai fazer. Não tem edital? Então vai para os eventos culturais. Não tem evento cultural? Se não tem, tenta em outras cidades, mas tenta fazer conexões. Uma forma de conexões também que é incrível, que no ano passado, por conta da pandemia, tiveram muitas oficinas, né? A gente viveu de uma forma muito online, então tiveram muitas oficinas culturais. Eu fiz diversas oficinas no Capão Redondo, nas fábricas de cultura. Pela oportunidade de ser online, eu consegui ir, não só do Capão Redondo, como várias outras fábricas de cultura. Então é também pesquisar no Google onde tem essas formas da gente meio que se profissionalizar,
ou depurar mais aquilo que a gente quer fazer. Isso é uma dica que eu tô dando pra vocês que normalmente eu faço, né? Então fiz algumas oficinas ano passado, fiz oficinas pelo site Poiesis, pela plataforma, pela instituição Poiesis, que é incrível, que super indico lá pra vocês cadastrarem, que vocês vão receber essas oportunidades, porque ainda tem oficinas online. Enfim, vai se profissionalizar. Óbvio, levando em consideração as interseccionalidades, né, gente? Porque não é só ir, como que vai? Mas aí tem isso, porque hoje em dia todo mundo pelo menos tem um celular. Então tenta achar um Wi-Fi aí que você consiga pelo menos... Também nem todo mundo tem um celular, não posso falar isso que é problemático. Para de ser doida! Mas enfim, tenta que dá. Pra gente sair da onde a gente tá, a gente tem que dar o primeiro passo. Então dá o primeiro passo. Vai pesquisar, procura se desenvolver, ler tudo que for sobre aquele tema e como as pessoas realizaram aquele tema. E depois, automaticamente, você vai acabando criando um roteiro pra isso, sabe? Eu acho interessante quando ele se manifesta na escrita, porque aí ele tá ali, né, de corpo presente. Então você vai tendo um roteiro mental de que, eu gostaria de começar assim, com essa música, mas não ela inteira, um trecho, sabe? Ou numa outra voz, ou numa outra língua. E a partir disso, alguém pode entrar trazendo um movimento e vai estar vestido assim, assim, assado. Então você já começa a imaginar, ter essas ideias que você tinha lá no começo, mas agora de uma forma um pouco mais depurada, conforme você vai aprendendo, né? Se isso vai ficar bom ou não, é só testando mais pra frente, mas já é uma possibilidade, sabe? Teve as ideias, fez os contatos, passou pra galera, procurou saber se tem fomento à cultura na cidade. Não tem, vou realizar da mesma forma. Então vou pra praça, vou pra coletivos de residência, vou fazer alguma coisa pra alguém me ver. Ou pra alguém ver o que eu faço. Depois vem o processo de execução, né? Como é que eu vou fazer isso? Espaços independentes sempre acolhem algumas ideias dos artistas iniciantes, entendeu? Tá todo mundo pulsando nessa vibe. Então, conforme eu fui conhecendo as pessoas, eu fui me aproximando, não só com o intuito do interesse, mas eu acho que tudo na vida é isso, né? Você quer minha arte, eu quero estar ali, então tá tudo bem. Fui me aproximando de pessoas que faziam parte, que estavam nesse processo dos teatros e dos coletivos independentes, e fui jogando ideia. Falei, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Porque tinham outros artistas também se apresentando, uma galera do slam, da poesia, uma galera do rap. Porque é isso, né? Conforme você vai reverberando, as pessoas vão vindo de encontro. Então depois disso, você vai vendo onde é que você vai querer executar essa performance. Se é no coletivo, se é na rua, aonde for, vai atrás. Um dessas pessoas, o seu mailing, deve conhecer. E é difícil realmente no começo ser remunerado para tudo. Mas é isso, foco. Foco na missão. Foco na missão, entendeu? Porque lá na frente é um Deus de maravilhas, irmão. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Então nesse processo de execução você já vai levar tudo pra lá. Digamos, vou fazer na casa do Pedrinho. E vamos na casa do Pedrinho. Temos luz? Não temos luz. Temos só essa luz? Então se eu colocar uma meia ali, talvez exploda. Se eu pintar, talvez mude. Porque se temos a possibilidade dessa luz, o que dá pra fazer pra não ser só essa luz, entendeu? Ou o que dá pra fazer com essa luz também. Então, mas fulano tem uma luz, fulano tem um LED, fulano tem isso. Vai trocando ideia com aquele networking, com aquele mailing que vocês estavam fazendo antes. E aí chega e leva pra casa do Pedrinho, sabe? E monta ali aleatoriamente. Coloca uma câmerazinha pra gravar e se vejam. Eu digo sempre no processo coletivo porque é interessante, né? Eu gosto de uma integração das artes, é isso que eu tô falando. Sobre as performances que eu costumo fazer. Isso as pessoas já fazem sozinhas, né? Muito mais do que eu ainda. Pelo celular, de várias outras formas. Mas eu acho que é isso. Estão conseguindo pelo menos se manter nisso. Não que seja a única opção, mas é tão gratificante quando a gente começa a mostrar pra gente, começa a aparecer pra gente o profissional que a gente é, com aquilo que a gente ama, sabe? E o quão é difícil ser o que a gente é, fazendo o que a gente ama num país, né, que tem ali as suas nuances, as suas extremas desigualdades. Então, é aquilo, foco, vamos executar, vamos pra casa do Pedrinho, vamos pegar aqui as luzes, o que é para figurino que você pensou, porque na hora de executar você vai perceber se vai funcionar ou não. Se não vai funcionar, sem gaveta, você não precisa necessariamente dispensar. Sem gaveta, num certo momento talvez aquilo entre,
talvez não. Mas deixa ali, né, no campo das ideias. E é massa porque conforme você vai se desenvolvendo nisso, você vai conversando com outras pessoas e tudo que é história da vida dela, você já fica imaginando coisas, assim. Eu, pelo menos, sou assim. Eu fico tipo, nossa, e se for assim, assado e pá, eu acho sensacional. E unindo isso, né, uniu o networking, que são os contatos, uniu as ideias, depois veio um processo de roteiro e agora a execução, que é unir tudo isso. Fale sobre algo que seja pulsante ali na sociedade, sabe? Pesquisar, muito importante. Quando você definiu esse tema, sobre o que você quer falar, você vai pensar naquilo, da interseccionalidade, se você pode falar por aquilo, se você está somente ecoando aquilo. Mas, definiu o tema, começa a pesquisar. Google, YouTube, livros e tudo que você possa consumir referente àquilo, sobre aquele tema, porque aquilo vai te dando mais propriedade também. Nada de, né, roubar espaço de fala, porque, porra, a gente tá em 2022, acho que não dá mais pra gente ficar batendo na mesma tecla de ficar tirando e se aproveitando do espaço de fala de outra pessoa, mas e sim aprender a ecoar, faz a diferença na nossa vida. Então, esse processo de pesquisa é o que vai validar aquilo, né? Porque na hora que você, depois de um tempo, você vai bater um papo, de onde surgiu, quando surgiu, você vai trazendo na sua memória, assim, vários pontos. E massa se reconhecer nisso, sabe? De falar, pô, tô aí de pé, sendo artista, né? Com todas as camadas que existem aí na sociedade e minhas. Bom, produção e construção de performances no enfrentamento às opressões. Estamos aí, agora estamos na etapa final. Quem pegou o bonde pegou, quem não pegou vai sentar na janela. Passa um recado. Olha lá! Oi. Ano passado eu fiz minha primeira exposição num projeto no edital de artes visuais. E eu levei uma instalação. Cada processo é um processo diferente, né? De construção. E muitos são bons, muitos são delicados. Mas todos esses processos ensinam a gente como enfrentar essas opressões que a gente sofre diariamente, sabe? Nessa oficina eu quis falar sobre como eu organizo essas vontades, a partir das violências que nós sofremos, ou até mesmo ajudarmos a ecoar as violências que as pessoas ao nosso redor sofrem. Nessa exposição, por exemplo, onde eu levei uma instalação chamada Uma Ode a Elas, além de todo o contexto matriarcal onde eu fui criada, também se tratava de uma homenagem à mulher que me criou, que me educou e ajudou a minha formação social. A minha avó Neuza, que foi uma das vítimas da Covid-19 e que foi agravada pelo governo atual. E que nós possamos seguir no enfrentamento às opressões e crimes contra a nossa existência da forma mais bela, artística e genuína possível. Porque talento e poder é o que nós temos de sobra. Que o sistema quebre. Se tiverem dúvidas, me chama. Vai ser interessante ter uma troca. Se tiverem possibilidades, ideias, possibilidades, temas, coisas, me chamam também, porque eu gosto de prosear e talvez nessa troca a gente desenvolva algo ou te ajude a desenvolver algo. Mas é isso, pesquisem sobre editais de cultura. Esse é um edital de cultura, que é o Expresso Direto 39, que saiu em 2021. Mas esse é um edital de cultura que é uma gravação de uma oficina que eu tinha que apresentar para vocês. Ou seja, como é que eu tô, pelo menos é isso que eu entendi, vamos lá. Como é que eu estou ganhando através daquilo que eu amo fazer, sabe? Com arte e cultura, entendeu? Então, e se eu tô ganhando o suficiente ou não, como é que eu chego para ganhar o suficiente? No começo é delicado, mas é aquilo, foco, né? Você vai começar na faculdade, você vai começar estudando muito para depois fazer um estágio, sabe? É quase os passos, né? Depois do estágio ganhar, talvez ser efetivado para ganhar um pouco mais, depois uma promoção. Esses são os caminhos. Temas, contatos, networking e possibilidades, e escrever e pesquisar, entendeu? Sobre tudo isso. Então esse foi PROAC, Expresso Direto. Meu nome é Guia, me chama se precisarem de alguma coisa. Tô muito feliz por estar aqui com vocês, porque é sinal que deu certo. E vamos ver, tá bom? Um beijo, saúde, prosperidade, bom fim de ano. É isso, novos ventos aí. Beijo.